Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, domingo, dia 29 de dezembro de 2024. E como é tradicional aqui no canal Astrologia Sistêmica, domingo é o dia que nós trazemos as previsões da semana. Uma semana esta em que nós vamos viver a virada de ano civil. Vamos entrar no ano de 2025 e sim, sob a regência do ceifador Saturno. Por quê? Estamos ainda no ano de Saturno pela ordem caldaica. Acabamos de entrar num trimestre de Saturno com a entrada do Sol no ponto do signo de Capricórnio. E vamos ter amanhã, dia 30, uma lua nova em Capricórnio. Então, o signo de Capricórnio e o planeta Saturno fica 3 vezes forte e engrandecido e dignificado. E as energias de Saturno não são tão fáceis de lidar. A pessoa precisa ser muito disciplinada, muito focada, muito atinente à realidade dos fatos para poder trabalhar bem a energia de Saturno. Mas hoje, como nós vivemos uma era de pessoas que preferem viver na ilusão, né, preferem disseminar mentira, preferem procrastinar, né, preferem ficar mais tempo nas redes sociais acreditando que as notícias de rede social são a verdade em vez de olhar pela janela e ver a realidade de fato, essas pessoas vão levar uma paulada de Saturno na cabeça, porque Saturno nos puxa para a Terra, nos puxa para a realidade dura e difícil que é viver aqui na terceira dimensão. Então, por isso que ele é um planeta maléfico, ele é um planeta difícil, um planeta de responsabilidades, de peso nos ombros, e ele vai estar dominando a cena. Mas, além dele, outras configurações astrológicas bastante significativas vão estar acontecendo nesse período. E nós vamos fazer uma virada de ano recheado de tensões astrológicas, tensões estas que a gente já mapeou aqui para vocês, já adiantou aqui para vocês e tivemos várias previsões que aconteceram e ainda acontecem, como por exemplo a previsão que eu fiz há uns dias atrás aí sobre período de queda de aeronaves. Já tivemos aí aquele avião que caiu aqui no Brasil, na cidade de Gramado, tivemos o avião do Cazaquistão, que foi derrubado pelas forças de defesa da Rússia, e agora tivemos um acidente ali na Coreia do Sul, né? Então, a situação aérea está bastante tensa e eu tinha explicado o porquê por conta da conexão entre Urano, que é o planeta da aviação, e Marte por progressão, no mapa de progressão do ano astrológico. Nós ainda estamos sob vigência do ano astrológico de 2024, que começou em março e vai até março do ano que vem. Tá? Então, tudo que nós vamos tratar aqui de previsões ainda é radicado no mapa astrológico de 20 de março de 2024. Só vamos começar a fazer as previsões de 2025 de fato quando nós entrarmos com o Sol em Áries lá no dia 20 de março de 2025. Esse período, dezembro, janeiro, fevereiro e um pedaço de março, é o período de dominação de Saturno, do ceifador. Por isso que estão acontecendo tantas tragédias e tantas mortes, e final de ano acontece muito disso, por conta da dominação de Saturno. Só que esse ano a dominação está mais forte do que o normal, né? Porque também é um ano de Saturno. Certo? Então a energia ela já ganha um poder maior. Além do que, Saturno está terminando o seu trânsito pelo signo de Peixes, ele está ansiosíssimo para entrar no signo de Áries, para terminar essa jornada, que ainda só termina em 2026, mas já vamos ter aí um movimento importante no ano de 2025, tanto de Saturno quanto de Netuno, que estão ali muito próximos. Tá? E os dois vão passar pela estrela Chet, que é uma estrela de catástrofes naturais. Então, sim, aguardem um ano de 2025 que será marcado pelas grandes catástrofes, catástrofes assim que nós ainda não vimos no nosso período de história registrada humana, tá? Mas antes de falarmos dessas dores do ano de 2025, vamos falar aqui da semana. O que vai acontecer em termos de ativação do que já está aí, né?
Não vai acontecer nada de novo do que já está posto. Simplesmente os trânsitos de Lua e outras configurações vão ativar ou vão reforçar as desgraceiras todas que estão postas no céu e descendo à Terra, de acordo com o filtro de cada consciência. É isso que tem que ficar muito claro, porque para alguns a coisa está muito linda e maravilhosa e para outros a coisa está despencando na cabeça, porque isso tem a ver com o filtro, tem a ver como eu capto essas energias celestiais e através da minha lente de consciência eu transfiro essa energia para o mundo físico ao meu redor. Então, se eu estou equilibrado, harmonizado, se eu tenho um nível de consciência das coisas, fica mais difícil eu tomar decisões equivocadas, influenciado por essas energias maléficas, né? E outras pessoas que estão largadas na vida, que estão assim totalmente entregues a fanatismos, entregues a mentiras, a ilusões, essas pessoas vão apanhar bastante, tá? Vamos ter uma ideia do que vai acontecer nessa semana, quais são essas configurações que vão ser aí reforçadas e ativadas. Acompanhe aqui comigo. Começamos pelo domingo, né, dia 29 de dezembro. Nós temos aqui a Lua está fazendo o seu trânsito pelo signo de Sagitário, tá? Então, ela pega a casa 9 universal, que representa tudo aquilo que tem a ver com o que está longe da gente, né? Nossos objetivos mais distantes, nossa fé nas coisas que nós não vemos, mas a gente acredita que está em algum lugar além do horizonte, né? Tem a ver com os estudos, tem a ver com as leis internacionais, tem a ver com a igreja de um modo geral, as instituições religiosas. Então essa temática acaba ficando reforçada com a presença da Lua, que está em conjunção com o Mercúrio, portanto pode trazer notícias, né? Mexer com a mídia neste domingo de alguma coisa relativa também às questões de Sagitário. Sagitário representa as viagens longas, né? Estamos tendo aí problemas tanto de naufrágios como de queda de aviões, então pode ser que algo ainda aconteça nesse sentido, tá? Agora, as estruturas que estão vigentes já faz algum tempo, que a gente vem mostrando aqui, né? É que o Plutão ele está praticamente na mesma posição que ele começou o ano astrológico. Ele começou o ano astrológico aqui a 1 grau de Aquário, depois ele voltou, retrogradou no segundo semestre para Capricórnio e voltou novamente em novembro, agora em definitivo, e está aqui já no signo de Aquário, tá? Do outro lado, nós temos o Marte que está retrogradando aqui em Leão, né? E ele está se aproximando de fazer uma oposição exata com Plutão e pegando a Lua aqui. Então, esse eixo é o mais dramático de todos, gente, tá? Esse eixo vai trazer muito acidente ainda, muita morte, afogamento, queda de avião, naufrágio e pode ser até que ainda tenhamos um terremoto significativo nesse período aqui, tá? Então, é um eixo difícil que traz morte de pessoas, que traz situações também de violência, também de crimes hediondos. E eu sempre falo da questão das crianças, porque esta lua que representa também a infância está na casa 5, que representa as crianças, os filhos, né? E Marte se colocando aqui. Então, para que tenha algum crime hediondo aí, é muito possível nesse período. Além do que violência contra a mulher, já que a lua também representa o lado feminino, né? Outra aspectação que está acontecendo, e a Lua em Sagitário vai ativar isso aqui, né, durante o seu trânsito, é a quadratura entre Saturno e Júpiter. Júpiter, aqui a 13 graus de Gêmeos, retrógrado, ele está se aproximando de Saturno que voltou para o movimento direto, né? Então, assim, existe essa quadratura que está acontecendo entre eles aqui. Depois o Júpiter vai voltar para o movimento direto e vai fazer essa quadratura lá no meio do ano que vem de novo, né? Só que daí eles estarão em signos diferentes e a conversa vai ser outra, tá? Aqui nós temos tensões entre o que é proposto e o que é definido a ser feito, né? Júpiter é o sonho, é a proposição, a proposta, né? Aquilo que a gente lança como meta, como objetivo.
Saturno são as forças da realidade concreta, que dizem se esse objetivo é factível ou não. Tá? Então existe aqui sempre uma tensão muito grande entre ideais e realidade. Tá? Isso pode trazer muita frustração aí, né? Agora tem uma porta de saída por meio desse sextil que está acontecendo entre Saturno e o Júpiter aqui no mapa, né? Esse trânsito que Saturno está fazendo aqui, ele acaba fazendo um sextil. Então, ao mesmo tempo que no mundo do céu, hoje, nós temos um Saturno quadrando Júpiter, em termos de mapa natal do ano de 2024, o Saturno está fazendo um sextil. Então existe aqui um aspecto negativo e um aspecto positivo, uma porta fechada e uma porta aberta. Então essa crise tem uma solução. Agora, as pessoas estão olhando para esta solução, né? Porque para olhar para esta solução vai precisar conjugar mente aberta. Essa configuração de Júpiter com Urano aqui representa mente progressista, mente aberta, somente a solução por meio do progressismo, é onde tem o sextil. Por meio do conservadorismo não há solução, há tensão e impossibilidade de realização do bem, tá? Então, a única forma é através dessa energia progressista aqui. Mas as forças progressistas estão mobilizadas para isso? Não. Casa 2 é casa de realidade física, tá? Isso tem que ser trazido à terra, à prática, à base. Está sendo feito? Não. Por isso que as coisas estão tomando caminhos bastante sombrios aí, principalmente no Brasil. Vamos falar um pouquinho das progressões para o dia de hoje, né? Nas progressões, ou seja, o que é? É o mapa do ano de 2024 girando sobre ele mesmo na proporção de 1 grau por dia e aí em confrontação com os trânsitos que nós acabamos de ver. Então, aqui também temos uma ativação através dessa configuração aqui da Lua e de Plutão, que é esta oposição aqui, que girou, né, e está fazendo esse movimento. Então, Plutão está quase vindo para cá de novo para fechar um ano, né? Então, há essa oposição que pega Júpiter aqui. Júpiter fala de instituições religiosas, Urano fala de aviação, Plutão fala de morte, tá? Então, e aqui morte súbita também, que tem a ver com o Urano, até porque uma queda de avião acaba sendo uma morte súbita, vamos dizer assim, né? Então, isso nós podemos ver morte súbita de líderes religiosos, podemos ver confrontações religiosas por fanatismo, né? Principalmente nesse final de ano, pessoas sendo agredidas por conta da sua crença, né? E as quedas de aeronaves que estão assim muito marcantes aqui por conta dessas progressões, tá? Aqui continua ativo esse eixo que eu mostrei lá anteriormente para vocês, acrescido da progressão de Mercúrio se posicionando aqui junto com Plutão, trazendo sempre a questão da notícia, da circulação de informação. Então vai ter muita coisa aí e principalmente mortes em viagens, tá? Viagens curtas, viagens de uma cidade a outra, viagens de ônibus, de trem, pequenos aviões, né? Essas viagens curtas, elas podem trazer problemas aí também, tá? E essa outra configuração também de progressão, que o Marte progredido, ele acaba ativando essa quadratura entre Saturno e Júpiter, podendo trazer aí crises entre realidade e propostas de vida, de melhoria de vida, tá? Então, essa é uma crise política e econômica que se instala aí. Indo para segunda-feira, dia 30 de dezembro, né, nós temos aqui a Lua já entrando no signo de Capricórnio. Ela vai entrar em Capricórnio, ela vai se preparar para se encontrar com o Sol e fazer a Lua nova em Capricórnio. Então, dia 30 é um dia de dignificação do ceifador, né? Porque estamos ainda num ano de regência caldaica de Saturno, num trimestre governado
pela entrada no solstício, que é capricorniano, esse solstício, né? E tem a energia de Saturno, e num dia em que a Lua vai fazer a Lua nova de Capricórnio, dignificando Saturno, dignificando as coisas da casa 10 universal, que fala das lideranças políticas, econômicas, religiosas no mundo, tá? Continuam aqui os aspectos, como nós falamos, de Marte, Plutão e Lua, que está trazendo, eles ainda estão ativos, vão continuar ativos, como vocês vão ver, ele vai aparecer praticamente em todos os mapas aqui, tá? E esta Lua, ao entrar em Capricórnio, ela vai quadrar o Sol original, o Sol do início do ano, né? E, evidentemente, faz quadratura também com Netuno, trazendo aí complicações referentes a prisões, presídios, hospitais, pessoas em fuga, imigrantes, segredos, né, revelações bombásticas que podem acontecer, além das coisas misteriosas do universo que representa Netuno, como por exemplo essas situações todas envolvendo OVNIs e essas coisas bizarras que estão acontecendo sem explicação nenhuma, tá? Em termos de progressão, aqui continua vigorando esta que eu já mostrei para vocês ali, né? Ela vai continuar forte aqui, pelo menos no domingo e na segunda-feira. Também continua ativa esta que envolve o Mercúrio ainda, porque ele vai estar fazendo conjunção exatíssima com o Plutão aqui, né? O perigo de morte em viagens, como eu falei anteriormente. E essa configuração aqui de Marte quadrando o Saturno continua imperando também dois maléficos aqui, um por progressão, um por trânsito em cima do Saturno de casa 12, tá? Casa 12 que é uma casa de muita coisa negativa e problemática. Dia 31, último dia do ano civil, né? A Lua vai estar aqui em Capricórnio, já energizada pela sua passagem pelo Sol e pela formação da Lua nova. Então ela vai estar andando por Capricórnio. O último dia do ano ainda vai estar sendo consagrado a Saturno, o grande ceifador. Então veja que os dias 29 e 30, mas principalmente o dia 30 e 31, são dias perigosíssimos em que a foice de Saturno pode ceifar vidas humanas nessas circunstâncias que eu estou mostrando aqui que os astros apontam, tá? E mais uma vez essas ativações, e aqui a Lua, ela quadra o eixo nodal. Eu já comentei com vocês de um astrólogo chamado Carl Payne-Tobey. Ele trabalhava com seguros e ele percebeu que toda vez que a Lua quadrava os nodos, aumentava o número de sinistros lá na agência de seguros, porque tinham mais acidentes, seja por questões naturais ou acidentes provocados pelo ser humano, e isso pode trazer aí tragédias de final de ano, e infelizmente, gente, infelizmente, é uma notícia, não é todo ano que no dia 31 a Lua está quadrando os nodos, mas neste ano, dia 31, a Lua quadra os nodos. E poderemos ter, sim, tragédias aí acontecendo nesta virada de ano, infelizmente, até por conta dessa configuração maledeta que está aqui, né? E ela vai demorar para se desfazer, né? E outras questões aí, como as progressões para este dia 31, em que Sol e Lua, se encontrando aqui, formando a Lua nova, vão ativar essa posição de Sol-Netuno. Então, a gente tem uma ativação de Netuno, Netuno de casa 10, que fala de lideranças religiosas, tá? Então, fala também de revelações, de escândalos envolvendo autoridades, celebridades. Veja, último dia do ano, energia de escândalo. Alguém pode cometer um desatino aí numa festa de ano novo que a gente só vai saber depois, viu? De repente a notícia não sai no dia 31. A coisa acontece no dia 31 e depois é denunciado lá na frente. Alguém que comete um abuso sexual, alguma coisa do tipo, tá? Então a gente tem essa situação acontecendo aqui. E configuração de Marte quadrando o Saturno do ano fica exata, tá? Então essa tensão fica muito forte nesse dia 31. E no dia
primeiro dia do ano de 2025. Veja que a Lua está bem lenta, né? Parece que ela resolveu patinar aqui em Capricórnio para trazer mesmo, reforçar a presença de Saturno na nossa vida. E ela vai fazer o que, gente? Ela vai fazer conjunção com esse eixo perigosíssimo aqui, tá? Dia 1º do ano, ela ativa esse eixo de mortandade, de desgraceira aqui, ó. Então eu fico muito preocupado porque é uma virada de ano das piores, né? Eu não me lembro, na cobertura de astrologia, já há quase 10 anos aqui, de ter visto uma energia tão carregada, tão pesada em virada de ano como está acontecendo agora, viu, gente? Por isso que eu falei, sossega o facho, porque é melhor, né? Melhor porque a situação não tá boa, não, tá? Tá muito complicado as energias. Continua vigorando, né? Essa quadratura de Júpiter com o Saturno aqui, fazendo muita frustração, principalmente problemas e atrasos em viagens e essas coisas todas, né? Nas progressões do dia 1º, vale a mesma situação aqui, o Saturno mais próximo ainda de se encontrar ali e de fazer essa quadratura, né? Passar aqui, ó, Saturno ele vai, por progressão, olha só, veja só o que vai acontecer, gente. Estamos num ano de Saturno, num trimestre de Saturno, numa lua nova de Saturno. E agora o Saturno, por progressão do mapa de ano 2024, entra e vai passar 30 dias aqui no Capricórnio por progressão. 4 forças ceifadoras ao mesmo tempo. É muita coisa, gente. É muita coisa, tá? E aqui tem gente que vai correr para as montanhas, porque a coisa vai pegar fogo nesse final de ano, já está, né? Muito complicada. E essa quadratura que ele vai fazer com Netuno, com o Sol aqui do ano, né? Que traz aí problemas para a cristandade, tá? Problemas para lideranças religiosas e a dissolução de um governo. Já começamos o ano com a dissolução de um governo ou renúncia de alguém aí, tá? Dia 2, Lua finalmente bota o pezinho aqui no signo de Aquário, depois de mexer com esse eixo maledeto aqui, né? Então, ela sai dessa configuração, entra em Aquário, ela vem energizada com as energias de Plutão, que está em Aquário, né? E sob o domínio de Saturno e de Urano, tá? Ainda Aquário tem regência também de Saturno pela ordem antiga, tá? Então a energia de Saturno fica vigorando nesse período aí. E essas configurações que eu já mostrei para vocês continuam ativas pelo dia 2 de janeiro, tá? As progressões do dia 2 de janeiro dão conta de maior aproximação de Saturno, tá quase já para entrar aqui em Capricórnio, fazendo essa quadratura que eu mencionei para vocês. E interessante, né? O Sol vai se acercando cada vez mais de Netuno na casa 10, trazendo o tema cristandade para a relevância da primeira semana do ano, tá? No dia 3, nós temos aqui a Lua a 22 graus, né, de Aquário, então ela está se posicionando aqui no signo de Aquário. Ela trabalha as organizações, as questões coletivas e humanitárias nesse período, porque pega a casa 11 universal. Ainda vigora esse eixo aqui, e essa quadratura continua vigorando, tá? Mas a Lua aqui, ela vai quadrar Urano. Então, dia 3 de janeiro, podemos ter de novo problemas aí com aeronaves. Também Urano representa a atmosfera, pode trazer problemas aí de tempestades no dia 3 de janeiro, tá? É uma energia de instabilidade, de revolução, de tentativa de derrubada de governo, tá? Tá quente, viu, gente? Tá difícil esse virada final e começo de ano, viu? Energias muito pesadas. As progressões para o dia 3 mostram também a mesma situação aqui, né? Do encontro do Sol com o Netuno. Isso está muito forte, tá? O Saturno entrando por progressão em Capricórnio. Olha que interessante isso, né? Saturno entrando por progressão em Capricórnio no dia 3 aqui.
Então é o dia em que as coisas se tornam exatas. Essa energia aqui que eu comentei com vocês, dessa quadratura que vai fazer com o Sol. Então, são dias bem tensos, bem difíceis, viu? E esse eixo ativado novamente pela passagem aqui da Lua por progressão em cima do Urano, ativando morte por acidente aéreo, tá? Difícil, gente. Dia 3 podemos ter acidente aéreo de novo aí, viu? Dia 4. No dia 4, a Lua está em Peixes. Ela vai ativar as energias de Saturno em Peixes aqui. Ela vai falar da cristandade, vai falar da humanidade de um modo geral, vai falar de prisões, vai falar de epidemias, de surtos de doença, vai falar de espionagem, de tentativa de golpe de Estado, subversão das massas, tá? Essa energia que fica vigorando aí, né? Com esses eixos ainda tensos. E aqui a Lua, ao bater, ela vai ativar essa quadratura. Então, aqui nós teremos no dia 4, que é o sábado, uma questão política mundial acontecendo aí, tá? Que vai ser bastante mexido, vai ter alguma movimentação aí, talvez em relação a um governo, em relação a uma mudança de lei drástica, tá? Então, algo vai mexer com a sociedade no modo das suas leis, da sua organização política em algum lugar do mundo. E as progressões para o dia 4 mostram aqui, tá? Esse mesmo eixo, que eu já falei para vocês que pode ainda trazer esse perigo de morte em acidentes, mortes súbitas, morte repentina de lideranças, né? A pessoa vai dormir e amanhece morta, né? E coisas do tipo nessa energia. E o Sol já por progressão aqui em Capricórnio, dando 30 dias de regência de Capricórnio puro Saturno. Depois mais 30 dias aqui que o Saturno progredido vai pegar de regência com Saturno e Urano, né? Que traz um período de maior instabilidade, inclusive, tá? Esse é o movimento das progressões aqui e o Sol ali ativando Netuno já praticamente, já faltando 2 dias para cravar uma conjunção aqui e ativar algum movimento novo para a cristandade, tá? Como vocês puderam ver, as energias estão tensas, né? E é só observar os acontecimentos que vêm desde o início de dezembro, aliás, desde novembro as coisas já vêm bastante quentes. É um fim de ano difícil, a gente avisou aqui no canal, não foi por falta de aviso, né? E pontuamos algumas coisas que estão acontecendo. Tivemos morte de famosos, queda de aeronave, né? E esse mistério todo que está acontecendo com relação aí aos drones, que eu acredito que a luz sobre isso venha quando Urano entrar em Gêmeos lá no meio do ano. Até lá, nós vamos conviver com mudanças, gente, mudanças rápidas, drásticas de cabeças nos poderes político, econômico e religioso. Tá? Essas 3 áreas serão movimentadas nesse período, principalmente de janeiro. Nós teremos mudanças, renúncias, mudanças de governo, morte de lideranças. Vai mexer com um cenário que quando a gente chegar lá no começo do ano astrológico, em março, o cenário vai ser outro, por conta dessas transformações drásticas que estão acontecendo. E, infelizmente, gente, uma energia catastrófica para o dia 31 e o dia 1º, tá? Então, eu fico imaginando as coisas que podem acontecer, né, em termos assim de acidentes, de catástrofes e até mesmo de desatinos humanos por conta do abuso de álcool, de droga, pessoas se jogando do prédio, né? Enfim, né? Já tivemos uma pessoa que acho que era um atleta, não sei, um cantor, não me lembro agora, que estava deslocado e pulou de uma janela para outra e morreu, né? Num prédio aí, não me lembro quem foi. Depois vocês colocam aqui nos comentários. Estava brigando com a esposa, eu não lembro quem que foi agora, me passou pela cabeça. Algumas coisas desse tipo pode acontecer, tá? Então vamos ficar alerta. E sossega o facho, né? Fica quietinho, não inventa de fazer, eu vou pular de bungee. Não deixa para depois que esses astros saírem daí, porque o clima não tá bom. Bom, gente, tá aí o recado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí o seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho
Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.